Se eu fosse você, parava tudo agora e prestava atenção no que eu vou falar deste vídeo. Talvez você esteja se questionando, assim como eu venho me questionando há um tempo para cá, do porquê que eu cheguei nessa idade e vi minha vida completamente desestruturada. Eu não percebi nenhuma estrutura fundamental na minha vida que pudesse me dar segurança hoje. Eu estou com mais de 50 anos e contribuí muito pouco com o INSS. A contribuição que eu tenho é só quando eu trabalhava de carteira assinada, de CLT. E por conta disso eu tenho muitas pausas porque não parava nos empregos. Porque eu não sei nem explicar por quê. Porque motivo de fato, motivo consistente não tem. Porque poderia ter ficado mais tempo. Poderia também ter deixado de fazer coisas na vida que fiquei muito tempo fazendo sem nenhuma construção pessoal. Foram alguns tempos perdidos trabalhando. É exatamente isso que eu enxergo. É dessa forma que eu enxergo o tempo que eu passei me dedicando a um determinado trabalho e que hoje todo esse tempo não contabiliza para me ajudar em nada. Então, eu acredito que você que está me assistindo se identificou com esse tema, no sentido de que você percebeu que você está com mais de 50 anos, tendo um tempo limitado para você se organizar para que você tenha o mínimo de segurança possível na sua aposentadoria. No meu caso, onde eu tive pouca contribuição e dentre essas contribuições existem muitas pausas, existem muitos intervalos longos sem contribuir. Então acredito que muitas dessas contribuições não serão contabilizadas, não valerão de nada na hora que eu for me aposentar. Então, portanto, agora a situação é que eu preciso ser bem analítica diante dessa questão e deixar tudo muito claro para mim, porque até então, anos atrás, nada disso era claro para mim. Eu não dei importância, ou não aprendi a importância de se dar a uma vida financeira planejada. Como eu já disse nos vídeos anteriores, não era tão importante isso na minha casa. Na verdade, eu nem sei o que era importante dentro da minha casa, né? Na minha casa, a importância era dada às questões religiosas e dentro dessas questões religiosas, naquela época, não tinha tanta clareza que hoje se tem, né? Eu não sei nem por que eu estou falando isso, não era nem para me falar, mas enfim, falei. Então, assim, na minha casa não se dava tanta importância à construção, a um planejamento de vida, principalmente nas filhas, mulheres. Nós não tivemos importância dentro disso. A importância que nós temos, baseada num planejamento financeiro, foi nós mesmos que encontramos pela vida, esbarramos pela vida, em algum momento tivemos essa orientação. Não que recebemos isso na minha casa. A minha mãe era muito cuidadosa com isso, mas nós éramos muito pobres. Então, assim, ela se virava do jeito que podia e do jeito que dava. E administrava esse pouquíssimo que tinha para os 6 filhos ali que ela tinha para poder guiar na vida. Nesse ponto, esse aprendizado
de vida, de planejamento de vida, o pouco que eu sei, muito pouco que eu sei, eu recebi da minha mãe. Eu não recebi nada dessa instrução do meu pai. Então, assim, e hoje eu percebi que foi uma pena, porque eu não sou uma pessoa tão rude, tão isenta de conhecimentos. Eu tenho uma orientação, uma base de orientação na vida. Mas o fato de eu não ter tido essa disciplina de cuidar da vida financeira é que eu me vi hoje totalmente desestruturada. Por que desestruturada? Porque eu acredito que na situação que me encontro, para mim me aposentar daqui 10, 15 anos, seria uma aposentadoria pública, né? Do INSS. E essa aposentadoria seria muito pouco, como é pouco para milhares e milhares de pessoas, milhares de idosos vivem com uma aposentadoria pública de um salário mínimo, e todo mundo sabe que ninguém vive com salário mínimo, mal dá para comprar a medicação, né? E uma alimentaçãozinha mais ou menos. Mas se é um idoso que não tem casa própria, como eu que ainda não tenho, se eu não fizer por onde conseguir uma casa, comprar uma casa, se eu chegar na idade de me aposentar pagando aluguel, como milhares e milhares de pessoas vivem com uma aposentadoria, com seus 70 anos, não tem uma casa para morar, ainda paga aluguel, eu acho assim totalmente inviável. Gente, é inviável para quem vive hoje assim. É inviável para você que está me ouvindo e acha que você pode viver com essa aposentadoria pública na sua velhice. É inviável. Então, assim, o que me despertou? Me despertou o fato de que eu preciso, em pouco tempo, elaborar uma situação para que isso não aconteça, para que eu consiga viver com mais de um salário mínimo, né? E como que eu vou fazer isso se eu não contribuir o suficiente com o INSS? Se eu não tenho planejamento financeiro nenhum? Se eu não fiz nenhum tipo de investimento para que eu consiga, para que eu tivesse uma aposentadoria complementar, por exemplo. Então agora, em pouco tempo, eu preciso de um plano de ação em cima disso para que aconteça algo diferente de muitas pessoas, da realidade de muitas pessoas hoje, né? E aí eu pensei o seguinte, assim, como que eu vou fazer isso, né? E o motivo pelo qual você se deixa levar pela vida sem orientação e sem planejamento nenhum, não é porque você é uma pessoa, não é porque você é uma pessoa relaxada, não é porque você é uma pessoa que não teve, não houve dedicação para nada na vida, não é isso. Não é porque você foi incompetente com a sua própria vida, com a sua vida pessoal. Não é que você deixou de se cuidar, não é isso. É o fato de que foi passado para você que era muito mais importante você fazer pelo outro do que para você. Era muito. Isso é um ensinamento, gente, desde criança, que foi passado para a gente, nós mulheres. Nós mulheres, eu fui criada para chegar à juventude, casar e fazer uma família e cuidar da família. E ser aquela mulher sábia que se dedica ao marido e que se dedica aos filhos. É isso que eu aprendi.